dia do mundo. Até ó Senhor é minha luz e minha salvação, quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam no caminho. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda aceitarei vingança. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, oh glória, e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones. Oh, glória a Deus, Pai do universo. Vamos orar. Ó Deus, Deus Pai do universo, a nossa caminhada, peço que seja conosco. Oh, glória a Deus, nos dê um movimento todos, e pedimos, Senhor, por sua glória, sua graça, o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos, oh glória, conclui as nossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor.
Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso.
Aplauda o nome dele, é o nome grande do Senhor. Glória a Deus. Qual é a postura que nós mostramos a Deus em situações onde Ele exige a nossa fé? Você já parou para pensar? Quantas vezes, quantas situações na tua vida foram uma prova aos olhos de Deus para ti? E qual é a postura que a gente apresenta a Ele nessas situações? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares. Cada vez me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vou me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Em minha vida se revestirá do teu poder, com ousadia vou mover o sobrenatural, e vencer, e correr. Cada dia vou viver com fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares. Atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Vou ter fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e
Aleluia. Gente, vamos ficar de pé, por favor. Permitam comigo, se vamos ficar de pé. Vamos bater palmas. Quero saudar os queridos que conseguiram chegar aqui nessa noite na paz do Senhor. Amém? Quero dirigir a Deus uma oração.
Semana passada eu pedi aqui para os irmãos estivessem orando pela vida do meu irmão. E hoje, nessa hora que nós estamos aqui, ele está lá dentro de uma igreja, lá, participando de um culto. E nós precisamos pedir a Deus, que Deus fale no coração dele. Senhor Jesus. Lá está ele, não sei onde ele está sentado, sei lá atrás, no meio, na frente, se a igreja está cheia, se está chovendo, se está calor, está frio, mas o Espírito Santo que está na igreja, move, Senhor, a tua vontade e acerta a flecha no coração dele, a flecha da tua palavra, Senhor, do teu propósito para com a vida do meu irmão. Jesus, tu já o livrou da morte tantas vezes. Eu te peço, meu amado, que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida dele, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus é tudo que cada um de nós precisa. Amém? Glória a Deus. Irmã Nália, Deus abençoe. Carlos, sua irmã, Deus abençoe. Que bom que eles puderam chegar nessa noite. Existem dois aspectos que eu queria meditar brevemente com os queridos nesta noite, que norteiam o propósito de Deus acerca da vinda de Jesus. Quando ele veio em carne, tendo que se despir da sua glória, deixando o seu trono, para trazer do céu a solução para o estrago terrível causado pela entrada do pecado. Quando a humanidade em Adão e Eva, lá no princípio, como diz o livro, eu gostaria de ler com os queridos em Romanos capítulo 5. Quando o pecado entrou, então criou-se um problema na terra por alguém que do céu desceu e veio tentar o homem e a mulher. E porque do céu veio o tentador, também do céu vem o Salvador. Então o problema se estabeleceu na terra, mas a solução sempre vem do céu. A solução para tudo que a gente tem nessa vida sempre vem do céu. Meus queridos, nós sempre falamos antes de ler o texto e lemos e meditamos uma coisa, que a nossa alma é eterna. Amém? Sim ou não? Então Deus estabeleceu na terra o método para que as almas fossem geradas. Então, quando acontece o poder da união da semente do homem com o óvulo da mulher, no ventre da mulher se gera um ser. Não simplesmente um ser de carne, mas ali também se gera uma alma. Então a minha alma foi gerada em 1957. Depois de 9 meses, eu nasci no dia 10 de maio de 1958. A minha eternidade começou quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, porque ali a minha alma foi gerada. Então eu já estou vivendo a eternidade. Você também. Então nós estamos vivendo, porque a alma que está em mim ela é eterna. A partir do momento que ela existe, ela não perece. Ela precisa de um corpo para se mover aqui na terra. E esse corpo, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, que esse corpo tem um tempo de duração. Quando chega a hora, o corpo volta para o pó e a alma volta para Deus. E então ela veio da eternidade. Amém? Ela veio de lá.
E então a Bíblia diz: tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Sim? Capítulo 3 de Eclesiastes. Mas acima do céu não há o tempo. No livro de 2 Pedro nós lemos durante a semana que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas não é no sentido de que a gente fica pensando: mas então, meu Deus, então vai demorar, então é muito ligeiro. Não, é porque Deus está fora do tempo. É isso que Pedro estava querendo dizer. Ele não estava querendo que a gente fizesse contas ali. Não, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele estava querendo dizer que para Deus não há o tempo como nós contamos, como ele existe para nós. E então a tua alma, a minha alma, ela é eterna. Ela é eterna. Então nós já estamos vivendo a eternidade. Lá no livro de Eclesiastes, no mesmo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Colocou no coração do homem a eternidade. Antes que eu soubesse dos propósitos de Deus para a minha vida, a eternidade já estava em mim, na minha alma, na tua alma. E então aqui no capítulo 5 de Romanos a Bíblia diz, vamos fazer a leitura. Glórias a Deus. Todos acharam? Romanos capítulo número 5, versículo 12. Lá no início a Bíblia diz que formou o Senhor Deus então o homem do pó da terra e soprou nele então o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma que vive. Não uma alma que morre. Porquanto, versículo 12 do capítulo 5 de Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. O pecado entrou, houve uma porta, houve um acesso para o pecado entrar na humanidade, diz o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quando um pecado entrou, todos os outros passaram a ser pecadores, e o pecado foi se acumulando como um monte de lixo, que Deus, olhando do céu, via que aqui na terra não havia ninguém que poderia resolver esse problema. Aí o texto diz no verso 7: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos.
Sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, a morte faz parte do reinado do pecado, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o problema da entrada do pecado na terra tinha que ser resolvido na terra. Mas Deus poderia ter resolvido de lá, poderia, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele não vai transgredir tudo aquilo que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu a sua palavra e Ele não vai retirar a palavra dele, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E então do céu teria que vir alguém para resolver o problema na terra, porque na terra não havia ninguém que poderia resolver o problema que aquele ser que do céu descendo trouxe a tentação e fez com que o homem e a mulher, exercendo a sua vontade própria, permitisse que essa porta se abrisse. E o pecado então entrou. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, dizendo e conversando no ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz: eu vi um anjo assentado, um ser assentado e sobre as asas e os querubins e voavam, e aí eles conversando, ele diz: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Alguém precisava descer aqui na terra, pisar aqui, onde nós estamos pisando, para poder resolver o problema, porque os milhões de homens que nasceram na terra, fruto da semente do homem e da mulher, que tem a sua alma eterna, não tinham capacidade para resolver, porque quando se une a semente do homem, a semente da mulher e o óvulo do homem, se forma ali uma alma eterna, mas ela foi contaminada pelo pecado que entrou nesse texto que nós lemos. E aí precisava de alguém que viesse para resolver o problema, alguém que não tivesse a mesma natureza. Ele veio e se vestiu de carne, mas no seu nascimento ele teve outra estrutura fundamental naquilo que foi gerado no ventre daquela mulher. Lá no ventre de Maria não houve a semente do homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela e ela se viu grávida. E então Jesus pode vir para fazer aquilo que era necessário fazer na terra, resolver o problema na terra que ninguém na terra poderia resolver. Tudo que nós precisamos é que aquele que lá do céu nos vê, venha nos ajudar. E Ele não nos deixa sozinhos. Ele está comigo, Ele está contigo. E ainda como nós estávamos cantando ontem aquele hino, né? Aquele hino me chama muita atenção, e a mulher canta, né? Quanto mais eu sofro, mais eu te amo. O Espírito Santo deu a inspiração para aquela mulher cantar aquilo, e ela falando, né, do sofrimento que ela poderia passar, e que aquilo não poderia impedir ela de adorar aquele que é todo poderoso. Então nós estamos vivendo nessa carne, e nós, a Bíblia diz, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como que nós vamos negar? Como você vai negar a si mesmo? Dizendo sim para aquele que tem a solução, para aquele que é a solução, para aquele que desceu do céu para resolver o problema que eu e você não poderíamos resolver, que era a situação de pecado. E o pecado, ele entrando, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que ele tem um salário, que não é pago em dólar, não é pago em euro, não é pago em libra, não é pago em real, ele é pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então a causa da morte é o pecado. Se o pecado, o problema do pecado, ele é resolvido, então esse é o primeiro aspecto. Jesus veio no céu, veio para derramar o seu sangue, para perdoar. Capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, eu, você, nós, a igreja que está espalhada por aí, todos quantos o receberam,
pelo poder da palavra. Esta palavra, como diz o texto lá no livro de Pedro, que nós lemos durante a semana, a terra surgiu da água. Lembra o seu texto que nós lemos ali? Em 2 Pedro? Então, essa terra que agora nós pisamos, houve um tempo que ela estava submersa, que ela estava dentro da água. A Bíblia diz que o Senhor Deus, pelo poder da sua palavra, Ele fez com que a terra surgisse pelo poder da sua palavra, e a terra então se levantou da água, e se separou, e se formou toda essa porção seca que nós pisamos. Diz o texto no capítulo 6 do livro de Gênesis, que Deus, olhando para a terra, viu que a maldade do homem havia se multiplicado de maneira terrível. Pecado, a corrupção, a maldade do homem contra o seu próximo, contra a sua própria semelhança. E aí Deus trouxe o juízo sobre aquela geração através da própria água, fez com que a água descesse do céu, subisse, e a terra que um dia se levantou da água, ficou novamente debaixo da água. Amém? Já leram isso? Já lemos? Já meditamos, estudamos? Conhecemos a palavra, mas a Bíblia diz que esta terra que agora existe, os céus também, eles estão preparados para a água? Não, estão reservados para o fogo. E tudo que existe na terra. Mas existe um lugar, irmãos, que o único fogo que vai arder é o fogo do Espírito Santo de Deus. É para onde eu e você podemos ter acesso. O lugar que Jesus foi preparar para todos aqueles que creem, a sua igreja, os seus escolhidos. E então o texto diz que ele veio para resolver o problema da entrada no pecado na terra, porque teria que ser resolvido por alguém que viesse do céu, porque lá do céu também veio aquele que trouxe a maldade. E o casal que foi criado por Deus aqui na terra pela primeira vez, o primeiro casal, eles foram criados puros, foram criados na sua inocência. Mas aquele que do céu veio, então Deus, conhecendo este ser, que quando os filhos dos homens se reúnem, quando nós nos congregamos, ele quer vir junto, ele quer atrapalhar, ele quer colocar sono, ele quer colocar pensamentos errados, ele quer agir, mas ele não pode agir naqueles que estão guardados pelo poder de Deus. Amém? A Bíblia diz que o Senhor tem a minha vida e a tua segurando as nossas vidas na palma da sua mão, e o maligno não pode nos tocar. Amém, queridos? Então o texto diz que não havia ninguém, não havia mesmo. Mas lá no capítulo 1, e versículo 29 do Evangelho de João, alguém por favor fique de pé e leia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aleluia. Por favor, alguém consegue um copo de água ali para mim, para o meu cardião está secando. Por favor. Tá, obrigado. Dia seguinte, viu João e Jesus. Vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Amém? Para que ele veio? Eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, cara, estava batizando na beira do Jordão, e a Bíblia diz que as vizinhanças, a circunvizinhança toda se dirigiam até ele, lá no Jordão, no deserto da Judéia. A Bíblia diz que estava lá aquela fila de pessoas, e Batista estava batizando as pessoas. E daqui a pouco ele olhou. Aleluia. Ele conhecia Jesus, lógico que conhecia, era primo dele. Ele conhecia Jesus. Mas naquela situação, a Bíblia diz que ele olhou, que Jesus estava vindo para ele, e ele até questionou, né? João Batista até questionou, mas eu que devo ser batizado por ti, tu és que vem a mim? E Jesus falou: não, deixa assim. E ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele move a porta. Quando o pecado entrou, ele precisa
tinha o poder da morte. Jesus veio e venceu aquele que tinha o poder da morte. Ele veio para tirar o pecado, por isso é que ele morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados, e nós então nos tornamos livres. Livres. Ontem nós estávamos conversando ali, a irmã estava dizendo, meu Deus, como a gente, quando nós estamos vivendo no mundo, como a gente não nota. As pessoas estão no mundo, elas falam palavrão adoidado, falam, não se dão conta, e chamam isso, e chamam aquilo, e falam, meu Deus, e blasfemam, meu Deus, e isso, e porcam disso, e porca disso, e falam, mas quando a pessoa se converte, ela, além de deixar de falar essas palavras torpes, ela começa a notar na vida dos outros, que continua naquela maldição, naquela coisa ruim que permeia esse mundo. Por quê? Porque o poder do pecado mandou aquele espírito do pecado embora da nossa vida, e nós entramos no processo para alcançar o propósito. O propósito de Deus permanece tendo este selo: Deus conhece aqueles que são dele. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 20 ou 21, não me recordo ao certo. Deus conhece você, Deus conhece a nossa vida. Não importa a tua luta, a tua dificuldade, se você não tem força, se você dentro das situações você se sente menor, parece que a situação é maior que Deus. Não, Deus é maior do que toda situação que possa vir na nossa vida. Para isto Jesus veio, para tirar o pecado, para resolver o problema do pecado. Ninguém disse amém? Aleluia. Derramou seu sangue para nos perdoar. Colossenses diz que aquilo que pesava contra nós, ordenanças, ele pegou tudo. A cédula, o escrito de dívida, ele gravou na cruz, está escrito ali. Foi levado na cruz. Não deixe que a tua alma seja acusada pelo diabo. Vá e não peques mais, e receberás a coroa da vida. Mas era só esse o aspecto que Jesus veio resolver? Não. Ele tinha que resolver o outro aspecto, que era o resultado do pecado. Ele precisava, Lucas, entrar dentro dos aspectos para o qual foram quebrados quando lá no jardim eles então deixaram o pecado entrar. Ele veio para resgatar a minha e a tua alma, a alma de todos aqueles que creem. Mas ele tinha que fazer a outra parte. Qual era a outra parte? 1 Coríntios capítulo 20. Aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 15. Versículo número. Nós diremos. Ele derramou o sangue dele. Amém? Amém, queridos? Todo o sangue. E agora ele precisava fazer o quê? Ele precisava entrar na morte. O pecado veio e entrou através de Adão, como nós lemos em Romanos 5, versículo 12.
Por causa do pecado de um, o pecado entrou e todos passaram a ser pecadores. Agora Jesus veio, resolveu o problema do pecado e resolveu o efeito do pecado, que é a morte. Colocaram Jesus e ele entrou no túmulo. Sim ou não? Sim. Mas nenhum túmulo pode segurar o corpo de Jesus na morte. Não há túmulo. Existem vários homens que se intitularam isso e aquilo nessa terra. Mas se você for lá, você vai ver, aqui já estão lá. Não seja os restos mortais, o pó, seja lá, está lá. Mas o túmulo aonde Jesus foi colocado, lá em Jerusalém, está vazio. Ele entrou na morte para resolver o problema do efeito do pecado, do salário do pecado, que seria um pagamento para toda a humanidade. Por isso é que ele diz lá no livro de Mateus, quando ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porta é um lugar, algo para a segurança, para que não entre e não saia. Quem tem a chave abre a porta, quem tem a chave fecha a porta. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tudo aquilo que estava baseado a legalidade que o inimigo tinha acerca das almas, Jesus veio e fez a obra completa. Ele derramou seu sangue, morreu por você, morreu por mim, morreu por você, e não somente derramou o sangue dele, ele entrou na morte, e ali ele permaneceu durante 3 dias e 3 noites, e depois ele se levantou da morte. Aleluia! Por isso é que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 13: se não há ressurreição de mortos, como havia uma seita que pregava dentro da igreja de Coríntios, aonde Paulo havia fundado a igreja naquele lugar, naquela cidade, ali a Bíblia diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas sabemos, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo aqui dentro de mim, dentro de você. Eu falando com a minha sobrinha lá em São Paulo, dentro da casa de minha irmã, e dizendo para ela: minha filha, eu estou orando pelo teu pai faz 45 anos. O que Deus vai fazer com a minha oração? Só a minha, e mais a tua, e a de tantos outros, da minha mãe que já não está mais aqui. O que Deus vai fazer? E ela disse: eu acho que Deus não vai fazer nada. Eu disse para ela: eu creio nas minhas orações, que enquanto eu estiver vivo, eu vou orar crendo que Deus pode, e que Deus vai fazer. Ele pode levantar os mortos, Ele pode levantar o defunto, Ele pode falar com a morte: sai, e trazer a vida de volta. Foi isso que Ele fez. A Bíblia diz, versículo 14, versículo 15: e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecendo nos nossos pecados. Ainda permanecendo nos nossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, só a vida do corpo, só a vida dos 70 anos, dos 80 anos, dos 90 anos, dos
dos 100 anos, conforme foi dado pertencer para cada um o seu tempo aqui na terra, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou. Ele veio, morreu para resolver o problema, para me perdoar, para tirar o pecado da minha vida. Aleluia. Para me dar roupas novas, para ser aquele que eu vou adorar pela eternidade. Você também. Mas ele precisava resolver o outro aspecto, que era resolver o efeito, o salário, o problema que é a morte. Por isso que Jesus, se deparando com a morte, a Bíblia diz que olhando Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou pelo efeito da morte que causa no ser humano. Mas nós podemos olhar além da morte, podemos olhar além do túmulo. Não há túmulo que, se ele se levantou do túmulo, não haverá túmulo também que poderá nos segurar ali, quando chegar a hora da vida com Cristo. E então nós precisamos nos alimentar com esta palavra, precisamos ter dentro de nós isto, meus queridos. Morreu pelos meus pecados e ressuscitou para anular o efeito do pecado, que é a morte, com todos os seus derivados, com tudo aquilo que... E agora eu pergunto, é somente para a morte física e para a morte dos sonhos, para a morte daquilo que a gente espera ainda dessa vida, para a morte daquilo que nós esperamos alcançar dele, quando estamos aqui na nossa vida. Não podemos deixar que os nossos sonhos morram pelas nossas impossibilidades, pela nossa incapacidade de fazê-los realizar. Façamos a nossa parte. Ei, diga para o teu irmão, faça a tua parte, porque a parte de Deus será feita sempre. Será feita sempre. Ele é, Ele foi e sempre será. Ele está aqui conosco. Curva a tua fronte. Falei demais. Secou a tua. Fale com Deus. Se alguma palavra não saiu aqui dos meus lábios, eu sei que o Espírito Santo pode ainda falar alguma coisa no teu coração. Feche os teus olhos. Você muitas vezes tem chorado ali no canto, escondido, lá naquele lugar, ninguém vê, ninguém estava junto ali, você com Deus, porque olha só, estou vivendo essa situação, Senhor, não consigo sair, mas que estou preso nisso aqui. Mas Jesus tem a chave, Ele tem a chave, Ele tem a chave de todas as portas. Aleluia, aleluia. Para com Deus, meu Deus. Não deixe o teu sonho morrer. Não deixe. Ele veio para tirar o pecado, para fazer o pecado sair. Ele entrou na morte para vencer a morte. Ao terceiro dia se levantou. O túmulo não pôde segurar o corpo de Jesus lá dentro. Aleluia. E se ele se levantou ao toque da trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados. E aqueles que em Cristo dormiram se levantarão e serão transformados e glorificados. E nós estaremos nos reunindo para sempre com o nosso Deus. Ei, te alegra do Senhor. Aleluia. Jesus é tudo que nós precisamos. E quando foi perguntado para aquela mulher, lá naquela grande conferência, naquele grande congresso,
pastor perguntou lá no púlpito, lá no microfone, perguntou para todo aquele povo que estava dentro da igreja: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Qual foi a resposta? Que aquela senhora se levantou sozinha e ela cantou a primeira frase: aleluia, Jesus é tudo para mim. Aleluia. E quando ela falou a segunda vez, mais umas 100 pessoas falaram juntas. E quando ela falou a terceira vez, todo mundo começou a falar: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Senhor, obrigado por morrer a minha morte. Obrigado por entrar na morte. Obrigado por levantar da morte. Obrigado porque voltou para o céu. Obrigado porque mandou o Espírito Santo. Obrigado porque disse que voltará para nos levar desta terra. Se ele se levantou e o túmulo não pode segurar o corpo dele lá, nem tampouco também o meu e nem o teu. Só há um problema: não podemos entrar na morte com o veneno do pecado. Aleluia. Jesus é tudo pra mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim.
Ele pode levar embora. Nos colocamos de pé. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a separação da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. E não há alma que está escondida diante dos olhos da quem devemos tratar. Deus está olhando as nossas vidas. Aleluia. Quando é que a palavra é viva? Quando nós escutamos, ganhamos fé. Mas quando nós lemos a Bíblia, aprendemos. Mas quando nós praticamos, aí o Espírito de vida que está nela passa a viver em nós. E quando é que a letra, a palavra, ela mata? Quando eu escuto, quando eu leio, quando eu sei e não pratico, não tem vida, então tem morte. Mas quanto mais nós praticamos a palavra, mais vida de Deus se forma dentro de nós. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico para servir a Deus com a nossa oferta nesta noite. O universo chorou, só se acabou, ali está o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado
Obrigado, Espírito Santo de Deus, que é o selo da promessa. Guarda os nossos pés para não sermos presos neste mundo de pecado. Estende a tua mão sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Tem visto, meu Deus, que potestades e principados têm se levantado para dominar, meu Deus, a nossa nação. Mas o Senhor ainda continua sendo o Deus das nossas vidas. E nós, Senhor Jesus, confiamos na providência do Senhor. Age, meu Deus, pois Tu és um Deus de justiça. Faz justiça ao Teu povo que espera em Ti. Aleluia. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Todos dizem amém. Amém, queridos? Glória. Terça-feira teremos culto lá em Nova Bassano, na casa do Bocalon. Ele não vem na igreja, mas a igreja vai até lá. Vamos ver qual é o efeito que vai dar. Então os irmãos estão convidados para ir, por favor. Vamos lá, vamos terça-feira lá em Bassano. Vamos ir, gente, se você puder. Quarta-feira, olhe por mim, eu tenho uma consulta, tenho que ir a Pedro Gonçalves, tenho uma consulta, olhe por mim. Sexta-feira, irmão Carlos, não está em casa lá? Quero ir lá. Se alguém mais quiser ir comigo lá sexta-feira, estou devendo umas visitas lá com vocês, amém? Nesta sexta, se eu não for, acho que vocês também não vão estar por aqui, porque Jesus voltou. Mas se Jesus não voltar sexta-feira, nós estaremos lá. Em nome de Jesus. Vocês moram no mesmo lugar. Amém? Nós vamos fazer uma oração a Deus. Irmão, se você encontrar por aí alguém que a situação se tornou maior do que Deus, por favor, chega isso da pessoa. Escuta aqui, ó. Deus continua sendo maior do que tudo que possa acontecer. Amém, queridos? E meu irmão ontem me liga e diz: olha, mano, eu só estou ligando para ti para pedir oração. Peça para os irmãos orar por mim, porque amanhã eu vou voltar para a igreja. Oh, glória. Irmãos, vale a pena. Olha, Deus, não desista. Não sei o que vai acontecer. Curvamos nossa frente. Lucas, por favor, ora e despede o nosso culto. Lembrando que dia 18 teremos aqui a festa das crianças, como fizemos ano passado. Se você tem desejo, tem condição, quer ajudar, então procure ali a irmã, a Monique ou a Kátia, dê uma oferta para a gente poder pagar, para poder que essa festa vai ter despesas. Amém, queridos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Mais uma semana que Tu tem nos guardado, Deus. A Tua provisão tem recaído sobre nós. A Tua graça, a Tua bondade, Senhor, não tem faltado em nossas vidas, Deus. Tem nos guardado, Senhor, do mal. Tem nos guardado pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. Tem guardado a nossa frente, a nossa dianteira, Deus. Te agradecemos, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Venha, Deus. Nos molda com a Tua vontade. Nos transforma, Senhor. Rápido ou devagar, não importa, mas que no tempo certo nós estejamos prontos para estar contigo, Deus. Glória. Nós pedimos de Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Te engrandecer. Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Guarda os meus irmãos aqui, para mais uma semana que vai vir, Senhor. Guarda seus trabalhos, guarda suas famílias, guarda suas vidas, guarda suas mentes e seus corpos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que tens feito e pelo que ainda vais fazer, Senhor. Amém.
estamos submetidos na paz do Senhor, tem uma cantina que será servida ali. Não vai embora sem participar. Deus abençoe.